Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é sempre uma alegria, um imenso prazer poder estar aqui com vocês novamente, podendo gravar-lhes mais um pão diário. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 48. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 48. No pós-ceia, isso é terrível, né, gente? Você sabe que ceia é mais do que um mandamento, assim como o batismo, ceia é uma ordenança, ceia é um sacramento. E no pós-ceia, pós-sacramento, pós-ordenança, Judas foi vender o Senhor Jesus. E ele o vende por 30 moedas de prata. Por isso que prata na Bíblia é sinônimo, né? Simbologia de redenção. E é interessante que 30 moedas de prata é o valor de um escravo comum. Então Judas vendeu um amigo, Judas vendeu o Senhor, Judas vendeu o Redentor, Judas vendeu simplesmente a pessoa mais importante que já habitou sobre a terra, que sobretudo é Deus. Judas vendeu Deus por 30 moedas de prata, um preço de um escravo comum. Ele está no culto de ceia, e ele sai antes do término do culto. Então, se você é daqueles que tem hábito de sair antes do término do culto, cuidado, foi Judas quem fez isso. E daí ele vai trair o Senhor Jesus, ok? Só que, olha o que diz o texto, Mateus 26 e 48. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal. Então, isso prova o quanto foi premeditado, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. Gente, Jesus era tão parecido com os seus discípulos. Isaías diz que não havia nada nele, humanamente falando, para que o desejássemos, que Judas precisou identificá-lo, aquele que eu beijar. Beijar na Bíblia é uma questão muito interessante. Na Bíblia, soprar é dar algo de mim a outrem. Por isso que Jesus soprou o seu espírito sobre os discípulos. Mas na Bíblia, beijar é extrair algo de alguém para mim. Quando eu beijo alguém, eu estou extraindo algo dele em mim. Isso é beijar. Na Bíblia tem essa conotação, tem essa aplicação. Então você imagine, aquele que eu extrair algo. Aquele que eu extrair algo, é esse que eu entregarei. É esse que eu estarei traindo. Que coisa terrível. Gente que está nos extraindo algo de nós. Gente que a gente dá algo. Gente que recebe algo nosso. E mesmo recebendo algo nosso, é capaz de nos entregar. Você está dando, você está ajudando, você está estendendo as mãos, e ao mesmo tempo que ele está recebendo com a direita, ele está te esbofeteando, por assim dizer. Ele está te entregando com a esquerda, ou vice-versa. Agora, eu tenho saudade desse evangelho. Aliás, eu preciso viver esse evangelho. Que evangelho é esse? Ele vai beijar o Senhor Jesus, a fim de identificá-lo. Jesus vai chamá-lo de amigo. Ele está traindo e Jesus o chama de amigo. Mas ele vai beijar o Senhor Jesus porque o Senhor Jesus se pareceu com as demais pessoas. A mitologia helenística, a mitologia mundanizada que nós vivemos, a secularização, tenta colocar asas no homem. O mundanismo, o secularismo, né? A mitologia, enfim, tenta enaltecer o homem, tenta fazer de homem Deus. Mas Jesus foi o Deus que se fez homem. Observe como o mundo de fato está na contramão. Então Jesus se fez homem e se fez tão gente como a gente. Se existia um tempo em que se teve dificuldade de acreditar de que aquele homem era tão homem que não pode ser que ele fosse de fato Deus. Jesus era tão homem, mas tão homem, que as pessoas tinham dificuldade de entender que aquele homem tão humanizado poderia ser Deus. Mas parece que hoje é exatamente o oposto, o outro oposto, a outra polarização. Esse Jesus é tão Deus, como de fato ele o é,
que na mente de muitos é impossível conceber a ideia que um dia esse grande Deus já se fez um pequeno homem. Mas foi isso que aconteceu. Vou repetir. Ele era tão homem que os homens da sua época, que viveu junto a ele, os seus contemporâneos, aqueles que viveram em seu arredor nos dias odiernos que ele esteve sobre a terra, eles não conseguiam acreditar que aquele homem, tão homem, era Deus. E hoje muita gente não consegue acreditar que esse Deus, tão Deus como é, um dia já foi homem. Mas ele foi homem, ele foi gente. Então escute o que eu vou dizer para você. Se você quiser se parecer com Deus, seja gente. Se você quiser se parecer com Deus, não precisa ser Deus em miniatura, seja gente. Se você quiser se parecer com Deus, não tente cair na pretensão louca de receber, de atribuir a si, de usurpar a si atributos que não te pertencem, atributos que são pertencentes unicamente a Deus. Nunca esqueça disso. Se você quiser se parecer com Deus, seja gente. Foi o que Paulo disse. Lembra do que disse Paulo? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quer dizer, se vocês quiserem ser imitador de Cristo, sejam meus imitadores. E eu sou gente. Então, em nome de Jesus, se você quiser se parecer com Deus, seja gente. Não deixe de ser gente. Seja gente. Revele a sua humanidade. Seja gente. Porque quanto mais eu me pareço com Jesus, mais humano eu me torno. Seja gente. Sabe por que eu preciso ser gente? Olha que interessante. Porque o evangelho que Jesus pregava é um evangelho com cara de gente. Ele beijou o Senhor Jesus, porque Jesus tinha cara de gente. Se ele não beijasse Jesus, eles não conseguiriam identificá-lo, porque Jesus se parecia com os demais. Zaqueu sobe na árvore e tenta ver quem é Jesus, mas não consegue percebê-lo. Por quê? Porque ele se parece com os demais. Então, em nome de Jesus, eu quero viver um evangelho que tenha cara de gente. Eu quero viver um evangelho que me faça gente. Eu quero viver um evangelho que me faça mais humano. Eu quero viver um evangelho que de fato tenha cara de gente. Tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Dê seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus. Divulgue a outras pessoas esse vídeo, né? Observe que o cenário é tão simples e eu nem tenho propósito de ser diferente. Nosso propósito aqui é ser bíblico, né? E esse canal é destinado a quem gosta de Bíblia, e é só isso que a gente comenta sobre Bíblia. Então divulgue a outras pessoas que queiram ouvir Bíblia, palavra de Deus. Na nossa simplicidade, a gente não se propõe a fazer outra coisa que não seja falar de Bíblia. Bíblia, Bíblia e Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.